Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à primeira temporada do Infratech podcast daí do Cartado. E hoje a gente está aqui um pouco para falar sobre análise de dados, como criar indicadores, desmistificar um pouco essa parte de dados, indicadores, BI e tudo mais. E para isso, a gente conta aí com a presença de duas feras no assunto, né? O André e o Mário. Mas ao invés de eu apresentar eles, pessoal, eu vou pedir para que eles se apresentem. E Mário, André, se vocês quiserem também contar um pouco da trajetória de vocês em relação a esse assunto, né? Por que vocês estão aqui para falar um pouco de Legal. dados? Fiquem à vontade. Se quiser começar, Mário. Legal, posso começar Vai então? lá, Mário, vai lá, vai lá. Vamos lá. Legal. Muito obrigado, primeiramente, João, pelo convite. É um prazer estar aqui participando, né, desse momento com vocês. E vamos lá, sobre a minha trajetória, né? Eu sou do ramo de concessão de rodovias, trabalho há 21 anos. Minha formação acadêmica é engenharia civil, mas ao longo dessa minha trajetória no ramo de concessão de rodovias, né, eu já passei pela parte de arrecadação, conservação de rotina, planejamento e controle do atendimento, segurança viária, a parte, depois teve um outro momento que eu migrei para a parte de gestão de patrimônio, e recentemente, né, há 1 ano e meio, eu fui convidado para um desafio de implantação de um projeto de implantação, né, de dispositivos de segurança e sinalização no Rio Grande do Sul. E fiquei lá esse tempo, né? E agora recebi um convite novamente de voltar para São Paulo para integrar um núcleo técnico, né, de engenharia de manutenção civil voltada para sinalização e dispositivos de segurança. Então, são 21 anos aí, né, lidando com manutenção, com dados, e aí eu pude entender um pouco mais desse movimento, da importância, né, de estruturar dados. E é isso aí, é mais ou menos isso a minha trajetória nesse ramo de concessão de rodovias. Bacana, cara. Bom, Legal, vamos lá, tempo, pô. né? Bom, eu comecei nessa área em computação, que é a minha formação, depois eu fiz economia. Por que eu fiz economia? Porque, pô, computação tinha que resolver o problema dos técnicos, né? Economia dos negócios. Eu falei, pô, essa é mais divertida, né? Tem mais diversão, é mais dinâmico, né? Então, minha trajetória basicamente foi formada sempre na união, né, da tecnologia com os negócios, né? E dos dados já vem de longa data, porque quando eu comecei com computação e ligado a negócios, eu trabalhei em consultoria de grandes portes e etc., que tinha na época os ERPs, fazer os data warehousing, BIs e etc. Depois eu fui para telecom, aí sim veio uma avalanche de dados, né? Você imagina que em telefonia móvel principalmente, né? A cada milissegundo é uma transação que está acontecendo Sim. simultaneamente entre milhões, né? E hoje no mundo bilhões de usuários, né? Então é dado que não acaba mais. Todo e qualquer dispositivo hoje tem um enderecinho IP que conversa com os outros e inventa dados ali para a gente brincar depois, né? Então o meu interesse começou muito disso, até que acabei empreendendo nessa área. E a motivação sempre foi assim, que tipo de tecnologia, né, que vai poder lidar com esses dados e transformar tudo isso e facilitar a vida de quem precisa, porque o volume de dados que a gente gera hoje, né, é tão absurdo que não dá nem para contar. Se a gente colocar um monte de zero, não sabendo nem falar que número é aquele, né? Nem a gente da exatas, né, com engenharia não sabe falar que número é aquele. Sim. Então, esse é um universo fantástico de possibilidade, porque você sabe que tem muita informação valiosa lá, isso é uma certeza. Agora, como tirar dali, né? Então, isso é o que me fascina e me motiva aí na trajetória de lidar com isso, né? Então, eu me considero um cara de bando de dados, saca? Assim, tem banco de dados, né? Sim. Então, agora é um bando de dados, né? Nova tecnologia. Legal. Ótimo trocadilho. E André, até você é fundador e CEO da Dom Rock. Isso né? mesmo. Queria só explicar rapidamente o que é a Dom Rock, o que vocês fazem, qual que é a relação aí com dados? É isso mesmo. Assim, foi muito dessa motivação para fundar a Dom Rock, né? Que era como lidar com essa complexidade de dados, dinâmicas, né? Estruturado ou não, né? Por exemplo, nós estamos aqui gravando aqui falando aqui um podcast. Aqui nós temos vídeo, nós temos áudio e informações valiosas circulando aqui. Como é que a gente pode pegar isso depois e transformar isso em algum conhecimento? Então,
motivação de empreender com isso, né, pela Dom Rock, foi que tipo de tecnologia a gente conseguiria desenvolver para facilitar a vida de quem está nos negócios e pegar esse tipo de dado que está circulando hoje pelo mundo e pelas empresas, principalmente, e converter isso em coisas de negócio. Então, por exemplo, pegar conversas de clientes, né, a gente tem casos, por exemplo, de clientes falando com prefeituras ou com governo, né, o dia a dia. Então, que conteúdo é aquele em termos de gestão de serviço público? O que está sendo falado ali que pode ser útil para a gestão de serviços públicos? E se você abrir o leque para força de vendas, para serviço em campo, né, João, como você atua, para produtos, para serviços, para atendimento, aí você começa a cruzar isso com como é que eu posso entender disso dentro de uma previsão de demanda, por exemplo, de uma empresa, né? Quanto eu vou vender no próximo mês? Tá bom, isso é uma coisa, mas você tem capacidade para isso? E o que o seu cliente está dizendo a respeito? Então, quando você começa a pensar nessas coisas óbvias, mas na hora de pegar os dados e você quiser juntar tudo isso, não tem tecnologia, né, tão trivial e óbvia para isso. Essa foi a motivação de empreender na Dom Rock. Foi fazer esse tipo de tecnologia para facilitar tudo isso específico para negócio, né? A gente parte de uma pergunta de negócio para criar a tecnologia, né? E não o contrário, né? Então... Legal, pô, perfeito. E até, assim, vocês falando, a gente vê que, pô, como o André comentou, né? Tem dado pra caramba aí no mundo, né? A gente vê muita informação, mas até trazendo um pouco, Mário, eu queria entender, relacionado um pouco mais a rodovias. Até talvez mais voltado para manutenção, se quiser trazer mais direcionado para essa parte de sinalização que você comentou. Quais são hoje, até para a gente iniciar pelo fim, vamos dizer assim, né? E depois a gente começar a desmistificar um pouco melhor isso. Quais são os principais indicadores hoje que vocês analisam? Talvez até o porquê que vocês analisam esses indicadores, né? Na parte de rodovias, na parte de manutenção, para depois a gente começar a quebrar um pouco esse mito, né? Pô, tem um monte de indicador, mas o que eu faço com isso? Como é que eu crio esses indicadores? Mas se puder comentar um pouco, até para trazer aí para a galera da parte de rodovias um pouco dessa questão. Legal. Então, os indicadores que se aplicam, né, para esse segmento, falando especificamente do segmento de concessões de rodovia, talvez o principal deles tem relação com atendimento contratual, né? Então, por mais que tenha, assim, essa premissa do atendimento contratual, ele tem uma relação direta com a segurança viária, então, o principal de tudo é um atendimento contratual, cuidar dos SLAs para que todo o seu atendimento seja feito em tempo, né? Mas, estendendo um pouco mais em relação à abrangência da sinalização, tirando essas questões contratuais, né, que são importantíssimas, a gente tem um indicador importantíssimo que é a questão do ciclo de vida de cada ativo, né? Alguns detêm uma complexidade maior, como é o caso da sinalização horizontal, onde incidem variáveis muito mais complexas, né? Onde a gente é afetado por muitas interferências que acontecem ao longo da rodovia, ao longo das margens da rodovia. Então, e no caso da sinalização vertical, também ela tem um ciclo de vida pré-definido. Então, é importante que a gente estabeleça indicadores para acompanhar o ciclo de vida desses ativos, né? Para que a gente consiga determinar em que momento da concessão, em que momento que é necessário a gente voltar a intervir em determinado trecho da rodovia ou em determinado ativo especificamente, né? Então, falando basicamente, né, de indicadores, eu vejo que esses são os principais deles, né? Primeiro, a questão do atendimento contratual, que tem relação direta com aquilo que o poder concedente entende que seja necessário do ponto de vista de segurança viária, então a gente está completamente aderente a isso, né? E segundo é a questão do próprio ciclo de vida do ativo, que é importante que a gente conheça a dinâmica de degradação de cada um dos ativos para que a gente tenha uma manutenção mais planejada. Porque quanto mais planejado a gente tem a nossa manutenção estabelecida, menor os custos empreendidos ali para que a gente possa cumprir o que é necessário, né? E aí o ponto final, né, e talvez o detalhe mais relevante dessa história toda é que o usuário final, né, aquele cliente que paga o pedágio, que sai do ponto A e ponto B, ele está sendo atendido nas suas expectativas, né, que é circular na rodovia de forma segura. Legal. Até
tu comentou, né, que o primeiro indicador, os primeiros vão ser sempre relacionados a questões contratuais. Tive no evento ali Rodovias do Futuro, teve também, né, e até havia um painel sobre a parte da regulação para incentivar as questões de tecnologia e inovação dentro do setor de concessões. E eu achei legal que agora os contratos também estão começando a incentivar essa análise mais aprofundada também do ciclo de gestão de ativos, né? Não só o atendimento de não conformidade, vamos assim dizer, né? Mas até, assim, a nossa ideia, tá, que eu gostaria de trazer aqui com vocês um assunto, até aprofundando um pouco mais, eu enxergo muito hoje no mercado o pessoal falando, eu quero indicador tal, converso com o pessoal de diretoria de empreiteira, de concessionário, eu quero indicador tal, quero esse indicador assim, quero que ele já esteja pronto no meu celular, enfim. Mas a gente entende que existe um passo, na verdade não alguns passos, né, antes disso, que são primordiais para que a gente possa ter, de fato, a gestão desses indicadores. E como que vocês enxergam, assim, quais são os requisitos principais para poder ter um indicador? Né? Seja parte de coleta, processo, padronização. Se pudessem contar um pouco aí como que vocês enxergam isso, porque é uma realidade hoje que eu enxergo no mercado, o pessoal muito ansioso, vamos dizer assim, para ver o indicador, para ver aqui o gráfico, ver o gráfico em pizza, gráfico de coluna, mas assim, cara, o que tem tudo Pra antes? Para quê? Né? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade? Qual que é o processo que tem de coleta disso? Como que vocês enxergam isso aí independente do segmento, né? Quer comentar, André? Não, posso falar, tem estrada nisso aí, né? Ó, primeiro, por experiência, tá? Pela Dom Rock, eu vou chutar aí, os últimos 50 projetos, uma vez fiz uma conta desse tipo, acumulei lá entre equipe, clientes e tal, são 80 mil horas de trabalho, tá? Em 50 projetos de dados, para ir nessa direção. Mais de 80% do tempo foi para coletar o dado. 20% é onde a gente chegou no indicador, no algoritmo que fazia isso, né? E não por acaso, o nosso nome Dom Rock, ele vem de uma história de um farol de navegação, que chama Bell Rock, né? Então, na verdade, o que é o indicador, essa ansiedade de ter ali no celular? É a luzinha lá no topo do farol, né? Que a gente quer enxergar logo. Mas a gente tem que lembrar que tem que construir a base, né? Tá aqui o meu amigo engenheiro aqui, ó. Tem que construir a base, senão não adianta nada, aquela luz não vai ficar lá em cima piscando. E essa base, ninguém dá bola, tá todo mundo já de olho no farol. Mas é onde dá o trabalho, é importante e determina esse resultado, né? Tem uma brincadeira que eu faço com os meus filhos, faço lá na empresa também, né? Por exemplo, eu pergunto assim, imagina assim uma linha, né? Assim, ali, na primeira linha, equação matemática, nada complexo. 1 igual a 2. Nós vamos responder falso, né? Aí você põe na linha de baixo. 2 igual a 1. Vai responder falso também, né? Eu falo assim, por regra do negócio, nós vamos somar a linha de cima com a linha de baixo. Você vai ter 3 igual a 3. Que é uma verdade. Mas veio de duas premissas falsas. O que são as premissas falsas? A coleta do dado. Se ela não é bem feita, padronizada na origem, você vai ter mais dificuldade de construir o seu indicador, né? De subir a base ali para colocar o farol. Então, a coleta e a padronização de dados é importante. Às vezes a empresa já tem e não sabe que tem e está padronizada. Né? Precisa de... Aí, depois trabalho nisso. Mas, às vezes, muitas questões relacionadas à dinâmica do negócio, hoje em dia, já tem muitas soluções que, se você implementar, ele não só resolve um problema operacional, mas também já resolve um problema, que é um subproduto, de organizar esses dados. Né? Já aproveitar... na verdade, você pode estar adquirindo uma solução que tem duas, né? Uma que resolve o problema em si de um processo, de uma situação específica, mas ao resolver, ele já prepara um dado que vai fazer parte de um portfólio de outras fontes de dados, né? Então, e aí para finalizar, outra coisa que é interessante, né? Eu gosto muito dessa área de estudar, então de vez em quando eu me pego assim, quando não tinha computação, como é que o povo fazia indicador? Tem na Fundação SEAD, do Estado de São Paulo, Biblioteca Virtual, tem um relatório da estatística criminal de 1939. O Estado de São Paulo, o pessoal mandava por carta os registros das ocorrências. E tem um diagrama lá assim. Se você olhar de longe, você pensa que é uma foto de um data center todo em nuvem assim de computação, mas não é. É a carta chegando, escrivaninhas, né, mesas de trabalho que faziam a triagem disso e vai peneirando, vai minerando aquilo, até que alguém faz um relatório final e publicava o relatório. Né? Então é muito interessante, quer dizer, você olhar o relatório onde eles dão ênfase logo no início, isso em 1939, sem computação,
é na sistemática e na coleta do dado, né? Na Uhum. padronização. É muito interessante, né? A gente já tinha esse problema antes da computação, então continua aí uma boa A referência. computação só facilitou, né? Vamos dizer assim. Ou Traz- complicou, ou né? Porque é tudo mais rápido, né? tudo é mais rápido, tem mais Não, mas é dado claro também. que facilita, né? Por alguns motivos, né? Hoje em dia você tem muito mais acesso, é muito mais barato, Aham. né? A colaboração hoje com os softwares livres e etc. te dá muito poder de fogo em termos de algoritmos e de processamento que antigamente você deveria ter que investir por conta própria, né? Hoje você pode partir de uma rede já de colaboração, né? Uhum. E por aí vai. E os IPs aí em qualquer device, né? Então Uhum. tudo isso ajuda, obviamente, a criar um ambiente muito favorável, né? Sim. Mas o fundamento é o mesmo, né? Uhum. É a coleta do dado e padronizar isso Perfeito. para enxergar ali, né, na frente o indicador. Né? É isso que você falou, tá muito em linha daquilo que a gente daquilo que a gente vem estruturando há muitos anos, né, no ramo de concessão de rodovias. Porque um dos principais desafios para que a gente possa ter indicadores confiáveis, é ter uma base confiável. Então, só para vocês entenderem aqui, o ramo da engenharia de manutenção, a ponta do processo, quem gera os indicadores são empresas, muitas vezes terceirizadas, onde a mão de obra não tem tanta qualificação assim, são pessoas que muitas vezes não têm aquela relação com a computação, informática, mal sabem manusear um telefone celular, Ou né? até com o próprio contrato, né? Até o Não próprio. sabem o que lá na frente eles querem analisar para... Isso. Então, o grande desafio de trazer essa evolução para o ramo de rodovia é a questão de coleta dos dados, né? Diferente do ramo de computação, né, das telecomunicações, que cada clique no celular gera um dado, né? Então é um dado confiável, né? Trazendo para o ramo de concessões de rodovia, é aquela pessoa atrás do smartphone ali que está gerando dados. Então a gente depende do entendimento dele, se ele está fazendo a leitura correta daquela coleta de informações. Então, esse é um grande desafio que a gente enfrenta, porque no momento que a gente implementa um determinado indicador, uma determinada análise, a gente começa a fazer aquela análise ali, começa a fazer o uso daqueles dados, muitas vezes a gente vê que as coisas não batem, né? A gente não consegue uma acurácia no consumo daquelas informações, né? Quando a gente pega e traça, coloca alguns modelos estatísticos, matemáticos para trabalhar para a gente percebe que a gente chega numa acurácia baixa. Então, por quê que chega nessa constatação? Porque muitas vezes o dado ele não sobe com as diretrizes corretas do qual foi estabelecido, né? Então, é um trabalho árduo aí de trabalhar com essas pessoas que geram essas informações, né? Para que a gente faça um tratamento desses dados, né? Para que a gente deixe uma base estruturada, para que essa base gere indicadores para tomadas de decisão. Então, principalmente no ramo de rodovia, talvez esse seja o maior dos desafios. É trazer informações, dados confiáveis, para que a gente componha uma base de dados estruturadas e confiável para que isso possa gerar tomadas de decisão. E aí, Mário, pelo que eu entendi, faz todo sentido. E a rastreabilidade disso, né? A Porque rastreabilidade, se sem você dúvida. duvida ali de algum resultado ou está desconfortável, Aham. você poder perguntar, peraí, de onde veio exatamente, né? Uhum. E checar na origem, né? Rapidamente também, para falar, não, tá estranho, mas faz sentido porque veio dali de uma fonte, Uhum. né, qualificada, né? Tem isso também, né? Tem isso também, exatamente. Então tem toda uma. Até disciplinar o processo, tem um trabalho manual aí, até de expurgar alguns outliers aí, né, para que você não suba dado contaminado para dentro de uma base de dados que você vai consumir, né, posteriormente. Então, na engenharia de manutenção, a gente tem essa dificuldade de que muitas vezes, né, ou na totalidade das situações, o dado é coletado por pessoas, né, e aí que mora a grande dificuldade, né. Então, é mais ou menos isso que a gente enfrenta, que a gente vem trabalhando de maneira muito incisiva junto com as equipes, né, com as pessoas que fazem a, a tabulação dessas informações, para que a gente possa chegar num modelo que a gente possa falar assim, pô,
isso aqui tá legal, isso aqui tá nos direcionando para um caminho que tem acurácia, a gente pode tomar alguma decisão baseado nessas curvas, por exemplo, pegar uma curva de desgaste de sinalização horizontal, por exemplo, né? Então, à medida que você vai abastecendo o banco de dados, isso vai gerando uma curva de desgaste. E aí, se você tem uma variação ali, um outlier ali naquele meio, você fala, e agora, o que foi aquilo, né? Então, à medida que você começa a limpar esse banco de dados e começa a jogar também dentro ali daquelas medições de degradação de retrorefletividade, né? A informação do que foi executado, aí você consegue entender o porquê que a curva está fazendo tá dando aqueles picos, né? Então, é importante que a informação ela seja abastecida desde o momento da coleta, né? Da medição até a execução do serviço que a gente coloca para dentro dessa base de dados, né? Sim, até essa parte da coleta, a gente vê que realmente é um gap aí, né? Vamos dizer assim, para a gente poder chegar numa gestão de ativos, de fato, digitalizada, vamos dizer assim, né? No setor de infraestrutura como um todo, eu acho, tá, Mário? Assim, rodovias acho que é um problemão mesmo, mas a gente tem atuado também com outros segmentos, cara, e é muito parecido, sabe? É muito parecido. Assim, a infraestrutura tem também a questão da distância, né? E até o André comentou a história ali de os caras tinham lá em 1939, tinha um processo, né, já definido de como que chega a informação, como que trata ela e tudo mais. E até uma coisa interessante na coleta ainda, que eu queria aprofundar um pouco mais esse assunto, na coleta, se não tiver um processo bem definido de coletagem, de coleta desse dado, também é um problema, né? O processo, a padronização dessas informações é algo que eu enxergo também que precisa ter uma definição muito clara. E até na sinalização, Mário, acho que é uma sinalização horizontal, que é um tema que até a gente já conversou a respeito, né? Conheço pouco, mas talvez você pode trazer um pouco mais a realidade e o André complementar isso, mas a retrorefletância, que é a medição, né, da qualidade, vamos dizer assim, de forma bem resumida, da sinalização, ela é feita, não é feita de forma linear, né? Ela pega pontos específicos dentro de um trecho. Isso. E, cara, cada trecho foi feito, às vezes, por um fornecedor, um material, uma forma de aplicagem daquele material, uma forma de coleta desse dado. Então, acho que é um tema ainda mais complexo dentro da parte de padronização desse processo, né? Sim. Como é que vocês têm enxergado isso aí na parte de sinalização horizontal? Esse capítulo aí da sinalização horizontal, ele é especial, né? Dado a complexidade do tema, né? Então, você tem inúmeras variáveis, né? Desde da geometria da rodovia, das interferências, do clima do local, das interferências, né, que acontecem ali às margens da rodovia, da composição de tráfego e também do cara que está ali implantando, né, está promovendo ali o processo de manutenção. Se ele está usando uma tinta adequada, se está sendo aplicado com os índices adequados de umidade, orvalho, etc, etc, a densidade de microesfera correta. Então, tem todo um processo de qualidade que a gente tem que assegurar para que os dados que a gente gere a partir daquela intervenção também não polua a minha base de dados. Porque, de repente, o prestador de serviço vai lá, pinta lá com uma espessura menor, com uma quantidade de microesfera menor, e na hora que a gente joga essa informação para o banco de dados e passa a acompanhar o desgaste daquele ponto ali, você vai perceber que ele vai desgastar mais rápido. Vai chegar ao final da vida útil mais rápido. Mas por que isso aconteceu? Porque mudou a composição de tráfego? Não, mas às vezes foi questão de qualidade mesmo, né? Mas estava falando a questão aí desses desafios, né? Do processo. Eu vejo que a premissa básica para que a gente possa estabelecer essa parte aí de coleta de dados, né, esse processo, é importante que a gente tenha uma metodologia muito bem escrita, muito bem costurada com todos os atores do processo, né, vamos dizer assim. Não são poucos, né? Não são poucos. Porque assim, ó, se você não tiver isso claro, com a definição dos papéis e responsabilidades muito bem definidos, né, as fronteiras ali muito claras, você corre o risco de sistematizar o caos. E aí você não consegue gerar informação para tomada de decisão, né? Então,
Esse é o primeiro passo. É construir essa metodologia onde cada ator desse processo, que vai lá desde o fornecedor de tintas, né? Até o cara que está consolidando a medição e está jogando informação para dentro do banco de dados. Então, definir todas essas fronteiras para que cada um saiba da sua responsabilidade, o que é necessário fazer para que você tenha um processo consistente do início ao fim. Mas é um grande desafio e por isso que esse assunto da horizontal aí, ele merece um capítulo exclusivo para falar dele. Sim. E até, André, vocês aí da Dom Rock, cara, vocês trabalham com dados de diversos segmentos, diversas empresas, né? Várias frentes, vamos dizer assim. Consegue trazer algumas boas práticas, vamos dizer, que vocês enxergam nas empresas, não precisa dizer o nome das empresas, né, claro, mas boas práticas de criação de processos mesmo, de metodologia, como o Mário comentou ali, para fazer esse tipo de coleta mais estruturada, né? Não sei se consegue trazer alguns exemplos ou até um caminho para o pessoal poder falar, cara, não sei por onde começar, qual que é um bom caminho para eu pensar em processualizar isso? Muitas vezes, né, tem dois cenários, né, assim, tem empresa que fala assim, não, a gente tem todos os dados tranquilo, né, e na verdade sabe da existência de uma série de sistemas e outras, né, digamos assim, processos dentro da empresa, que eles sabem que tem algum dado ali útil. Mas na hora que você fala assim, vamos pegar isso então, não é bem assim, né, porque sabe, mas nunca se organizou, sistematizou e padronizou a armazenagem desses dados para o uso futuro, né? As melhores práticas que a gente pega, e é muito rápido fazer um projeto de inteligência de dados, é quando esse portfólio está muito bem mapeado, né? Onde está muito mais baseado nos processos e na automação, né? E menos nos improvisos, né? Porque os ambientes são dinâmicos de negócio, dependendo do contexto, né? O caso que o Mário cita aqui me parece bastante padronizado, alvo de um processo até de educação, né, do processo como um todo. Mas tem situações de negócio mais dinâmica que às vezes existem ferramentas auxiliares, né, planilhas que o pessoal implementa ali, digamos assim, uma regra de negócio, né, para resolver determinados problemas pontuais. Só que ao fazer isso começa a se desconectar do todo, né? E aí perde a questão da padronização e da uniformidade dos dados. Então, os melhores casos que a gente pega é quando, apesar disso, existe toda uma preocupação sempre de ter isso sempre guardado e estruturado em algum lugar para que se possa coletar. Quando eu falo estruturado, é estruturado tecnicamente. Assim, tá lá, ó, só buscar que esse dado tá lá, né? A gente teve um caso recente, por exemplo, em telecomunicações, né, em telecom, que rapidamente a gente teve acesso a dados, por exemplo, de histórico de assinantes de serviços de telecomunicações, o uso dos serviços, que é a rede de telecomunicações, e até mesmo todas as conversas, né, de atendimento a clientes. Estava tudo disponível, né? Guardadinho no seu devido lugar e etc. A gente só fez plugar, pegar e só discutimos o negócio e resolveu, né? Isso dá um ganho assim, de velocidade absurdo para a própria empresa, né? Então a gente volta para o mesmo ponto, né? Que as boas práticas são aquelas que têm uma estrutura de dados nas empresas preocupado em manter isso, assim, alguém vai ter que usar esse dado, né? Nem que seja um conjunto lá de gente que faz planilhas por conta da situação do negócio, não tem problema, desde que saiba que é aquilo, esteja bem organizado e documentado. É como se fosse um portfólio mesmo, né? Eu citei o exemplo que eu gosto muito, esse de 1939, porque na abertura de um relatório com um negócio de 500 páginas, o primeiro capítulo é a padronização da coleta e uma autocrítica do quanto aquilo poderia melhorar, apesar de receber tudo por carta e tal, né? Então mostra a importância, né, do que é, independente do formato, né? Como é que a gente pode melhorar a recepção das cartas, né? Ou, como o Mário colocou, como é que a gente pode falar com o pessoal lá da ponta para mandar melhor essa carta, né? Para mandar essa carta melhor, para a gente compilar melhor aqui, né? Então acho que é muito disso, a boa prática não são empresas que muitas vezes o seu gancho é muito bom. Tem muita empresa que talvez tenha muita estrutura, por exemplo, de cientista de dados, né? Esse é um ponto que eu queria perguntar que ficam muito frustrados, porque na verdade eles não desempenham o potencial que eles têm, justamente porque o dado não está tão disponível como deveria. Como eles são cientistas de dados, não são os engenheiros de dados, né, que faz o dado chegar, a frustração é muito grande, a produtividade é baixa, né?
A gente volta pro mesmo ponto, né? Uhum. Da coleta do dado, que é o fundamental, é o alicerce. Porque assim, a gente escuta muito nas conversas que a gente tem com as empresas, pô, mas aí para eu poder fazer, implementar o nosso software, por exemplo, implementar o software, para poder mexer lá com o Power BI, cara, quem que eu preciso contratar? Aí assim, a gente sempre fala, pô, às vezes não precisa contratar alguém específico, né? Vamos trabalhar com o É isso básico aí, primeiro para depois poder. E vocês vão aprendendo com o processo. Geralmente é o que a gente enxerga. É. Mas como que vocês têm visto isso aí na parte de rodovias, Mário? Essa questão de, cara, preciso capacitar alguém lá no escritório para poder acompanhar esse processo que foi definido. Vamos imaginar que definiu o processo Uhum. de coleta de dados, chega o dado ali para o pessoal de sala técnica ou do escritório. Cara, eu preciso contratar alguém para fazer isso? Eu preciso capacitar meu time para poder fazer algum tipo de análise mais aprofundada? Ou é mais seguir o processo e educar o processo? Como que tu enxerga essa parte? Cara, o que eu tenho notado aí, que tá vindo uma leva de profissionais aí, estão formando aí recentemente, né? Digo aí, nos últimos 2, 3 anos, Hum. que já vem com uma consciência de dados mais consolidada. E isso não se limita, né, ao segmento de tecnologia, propriamente dito, Sim. né? Você percebe aí vindo engenheiros que têm essa visão, né, da importância dos dados, né? Então, essa parte de tratamento dos dados, a gente nota que a galera está muito antenada no que está acontecendo aí no mercado, né? Então, eh, quando a gente pega lá uma base de dados para trabalhar, cara, no setor você olha lá, tem, pô, uma pá de gente que se prontifica, né, para trabalhar com essas informações, dar aquela lapidada e para que isso possa gerar indicadores para que possam ser consumidos, né? Então, eu percebo que assim, cara, a gente está vivendo uma fase, né, que, que as empresas elas estão tomando consciência, né? Algumas empresas já estão muito mais avançadas nesse aspecto, mas elas, assim, algumas estão entendendo agora esse movimento. Então, eu vejo que elas estão tomando essa consciência da importância dos dados, né? E é aquela história, né, que a gente sempre ouve falar por aí, que o dado é o novo petróleo, né? Então, se a gente não tiver um processo bem estruturado, a gente não consegue andar, não consegue dar celeridade, não consegue eh, gerar qualidade para as tomadas de decisão, né? Então, eu percebo que esse aspecto exclusivamente de pegar e tratar a informação não, não representa uma grande barreira para a gente, tá? E eu percebo a galera aí correndo atrás de especialização já voltada até para esse segmento. Eu mesmo eu como engenheiro civil, eu estou fazendo um MBA de Data Science, né? Data Science e Analytics. Eu estou meio perdido lá, mas eu vejo que é necessário, né? Algumas dificuldades lá com linguagem de programação, que não é muito minha praia, né? Mas os conceitos que eu estou sendo, né, envolvido lá nesse MBA está sendo de grande valia para a minha formação. E eu estou trazendo muita coisa legal para dentro da gestão da manutenção. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, assim, se preparar para que a gente tenha processos sempre estruturados aí, com dados, né? Comentou um pouco dessa parte de pessoal tá recém-formado, eles conhecem, têm vontade, né? Tem Uhum, fome de trabalhar com essa parte. Mas não sei se é uma percepção minha, pessoal, mas e até por conta da minha trajetória dentro do setor de infraestrutura, né? Eu não sou engenheiro, mas, cara, acabei conversando com muita gente e tive que aprender muitas coisas de processo de engenharia. Mas eu vejo que muita gente hoje falta o conhecimento técnico, né? sim. Qual que é o dado que eu vou de fato trabalhar? Qual que é o dado que de fato eu preciso estar coletando? Uhum, Seguir o processo, tratar ele depois, acho que a galera tá realmente vindo com bastante força, né? uhum. Mas isso é um problema para vocês? Algo que vocês enxergam quando vão botar algum projeto em alguma empresa? Por exemplo, tem o pessoal ali que sabe trabalhar com dado, mas precisa ainda de alguém que conheça o dado, né? Eu digo assim, Ah. que conheça o do setor, conheça da atividade que vai estar sendo analisada. Como que funciona essa parte? Precisa de um de cada? Um cara mais, vamos dizer assim, mais da velha guarda, alguém mais
Aham. jovem? Como que tá essa dinâmica? Vocês têm enxergado isso, Olha, André? do nosso lado é assim, não tem muito mistério. Ciência de dados, vamos colocar como, né, como a disciplina predominante aqui da conversa agora, é um trabalho em equipe, né? Uhum. Se você fala assim, você mencionou, vou fazer um gráfico ali, né? Pegar uma ferramenta, fazer um dashboard. Tá bom. Olha as questões de usabilidade. Se deixar alguém lá empolgado, vai sair um dashboard com 500 gráficos de todos os jeitos, colorido para todo lado. Uhum. Se você pegar um cara, uma pessoa de design, vai simplificar isso absurdamente. Mas o simplificar absurdamente pode perder toda a relevância do negócio. Sim. Aí vem o outro link. Quem é o de negócio que está olhando para aquilo? Uhum. Né? Qual é a melhor forma de representar que seja amigável e tecnicamente adequada? E depois, o dado está alimentando essa visão do negócio na forma que está sendo visualizado? Então eu falei de usabilidade, falei de negócio, falei de tecnologia de dados e até mesmo da infra, da ferramenta. Nem sempre aquelas populares vão ser indicadas, né? Sim. Tá aí o recente experimento global chamado ChatGPT, Uhum. né? Que, a despeito aqui de uma discussão à parte sobre o que ele é, o que ele deixa de ser, mas qual era a interface? Pergunta e resposta. Uma frase, uma pergunta, texto, que vai e que volta. Uhum. Né? É uma interface. Será que aquilo serviria para mostrar um gráfico? Não, né? Talvez não. Entende? Então, olha quanta complexidade existe de acordo com o público que vai consumir, o negócio envolvido, a forma de representar, e não tem jeito, né? Minha experiência, assim, não é uma pessoa que vai fazer isso sozinho. Não dá. Sim. É muita coisa envolvida, e aí vem a questão, né, que a inteligência artificial não resolve, que é o trabalho entre os humanos, né? Uhum. Nós temos que nos falar. Nós temos que Exatamente. nos comunicar, né? Uhum. Você perguntar para qualquer um lá do meu time, fala assim, fala uma coisa que o André fala toda semana, comunicação, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, você pode ter muita gente muito boa em cada uma dessas disciplinas e não vai sair o que se espera. Porque tem que se falar. É trabalho em equipe, João, não tem outra resposta. Infelizmente, nós humanos temos que nos comunicar, precisamos um do outro, seja jovem, seja mais velho. Essa combinação, a riqueza que também a diversidade pode trazer num time é fantástico para isso. Mas eu vou dar uma má notícia, nós humanos temos que nos falar. Mas falando da dificuldade, ô João, de fato, existe sim. Porque, assim, geralmente esses projetos envolvem um time ali multidisciplinar, né? Como é um processo que tem muitas pontas, né, muitos pilares, então você tem lá desde do cara que é o seu agente lá, um estagiário que está montando o seu dashboard, até o cara que vai lá consumir a informação. Então, essa é um desafio também, que todos estejam alinhados no mesmo propósito. E ainda mais quando a gente fala de uma engenharia de manutenção, muitas vezes, na hora que o cara começa a modelar as informações ali, ele não tem a visão do negócio, ele não sabe dizer se aquele número que está apontando lá 10, se é muito ou se é pouco, né? Ele não tem a condição de auditar o processo. Por isso que é importante ter o envolvimento de todas as partes aí, e aí a gente entra com o time de negócio, né? O time de negócio é o cara que está demandando aquilo ali. Quais informações que é relevante para ele consumir, e aí ele gerando esses insights para que vá parando as arestas ali para que você chegue no modelo ideal, onde aquelas informações ali, elas comuniquem, elas gerem informação que é necessário para tomada de decisão. Então, muitas vezes, o cara que começa o processo lá, ele não conhece, ele não tem a técnica necessária, né? Então, por isso que tem que ter essa complementariedade aí, para que no final você tenha uma ferramenta, um processo sistematizado que seja eficiente. Até isso, acho que é ainda mais evidente no setor de concessões, né? Sim. Porque a gente vê pessoal que se forma em engenharia civil ou engenharia de produção, enfim, dificilmente acaba indo para o setor de construção rodoviária, né? Dificilmente vai para a Exato. rodovia, dificilmente vai para a infraestrutura, né? E É muito concessão é específico. ainda mais específico, né? É muito Então, específico. realmente é um desafio também nessa parte da estruturação, de qual indicador, né, eu quero estar analisando e na criação como um todo. E, cara, achei bem legal, assim, que nesse assunto, né, quem é de negócio, quem tem mais de dados, foi legal que vocês dois, cada um trouxe aí uma visão, né, e até caminhando um pouco já pro
final aqui do nosso bate-papo, pessoal. O que vocês enxergam, assim, até uma pergunta talvez um pouco meio óbvia a resposta, né? Mas acho que é legal a gente trazer. Quais são os principais benefícios aí que vocês enxergam de ter essa visão de criação de dados? Não estou falando muito da parte do indicador final, né? Porque ele é o benefício, não é um benefício por si só, mas as informações que a gente tira deles vão gerar os benefícios que cada negócio quer. Mas quais são os principais benefícios que vocês enxergam de estar estruturando isso na empresa? Né? Para quem está nos ouvindo aí poder entender, tá? Qual que é o principal benefício não só no indicador final, mas para a cultura da empresa, para essa visão de análise de dados como um todo, ter essa criação bem definida, como o pessoal lá de 1939 fez, né, no braço, ali no papel. Quais são os principais benefícios que vocês enxergam para uma empresa começar a fazer isso em todos os processos, em todos os dados, vamos dizer assim, todas as informações que são trabalhadas ali? Eu acredito que o principal deles, assim, colocaria lá em primeiro colocado dessa história toda aí, seria a previsibilidade. Na engenharia de manutenção, não tem como você ficar refém de um processo onde você trabalha só de forma corretiva. Inevitavelmente, você vai aumentar os seus custos operacionais, né? Se você precisa fazer de forma emergencial, é sempre mais caro, né? Então, na administração de uma rodovia, de forma geral, você tem que ter esse item muito bem definido, né? Você tem que ter previsibilidade nas suas atuações. Então, quanto mais dados você traz para a tomada de decisão, você consegue entender o que você vai precisar fazer a curto, médio e longo prazo. E a partir, né, de um modelo, né, de um sistema, de uma metodologia muito bem implementada, você preenche essa lacuna para não ficar refém do, oh meu Deus, e agora? O que a gente faz? Vai lá, faz emergencial, aí vem o poder concedente e te aponta, ó, precisa fazer isso aqui, aí você tem que atender um SLA definido ali, porque senão você está correndo risco de ser multado, e aí gera toda uma situação ali que gera desgaste, ineficiência, porque você fica correndo, entre aspas, né, correndo atrás do rabo. Então, trazer o dado, estruturar um banco de dados onde você tenha confiabilidade, desde a coleta até o consumidor final que vai tomar a decisão, isso é importantíssimo. Acho que eu defino essa como o principal pilar, João, que é a previsibilidade, que a gente tenha, a partir dos dados, ferramentas preditivas para que a gente possa enxergar e ter um cenário mais claro do que é necessário fazer. Legal. Eu só posso assinar embaixo, né? Não tem outra. Mas, na minha linha da época que não tinha computação, vou completar aqui a resposta perfeita aqui do Mário, que pode salvar vidas, né? O caso da cólera, por exemplo, em 1854, se não me engano, tinha um sujeito que chamava John Snow, não é aquele do seriado, não. A crença, né, o paradigma, melhor dizendo, na época, é que o vírus era transmitido pelo ar. Então, os protocolos da medicina da época eram em função desse critério. Já estava provado cientificamente que os vírus eram transmitidos pelo ar. E nada de resolver a questão da cólera em Londres, né? O que esse sujeito fez, esse tal desse John Snow? Ele resolveu olhar para os dados, coletar os dados. Ele começou a plotar esses dados no mapa. Ele pegou o mapa de Londres e começou a plotar, de acordo com os critérios médicos, né? Onde estavam as incidências mais graves, com mortes, etc. Tal. E ele foi percebendo padrões, né, de comportamento dos dados, mais previsíveis, com mais confiança, no entorno daquelas bicas d'água que o pessoal usava. E ele descobriu e quebrou um paradigma de que o vírus, especificamente, estava sendo transmitido pela água e não pelo ar, como era o consenso científico. Depois, obviamente, conseguiu erradicar, né, a doença e salvar vidas, né? Então, você veja, qual foi o grande princípio e o mérito, né, desse médico? Foi, esquece um pouco, né, os paradigmas, vamos ali na confiança dos dados e olhar como ele tem que ser, né? Aí passou a ter a previsibilidade de que dava para salvar vidas com aquilo, né? Então, quando não tinha computação, João, tá vendo? Não tinha computação. A gente já resolveu esse problema antes. Legal, cara. É interessante ver esses
esses exemplos, né? Esse contraste, né? Esse contraste fora da nossa realidade, que a gente tá muito viciado, eu acho, ainda na... Cara, Porque a pô, gente é tudo associa dado, muito o dado com a computação, né? E com a na verdade tecnologia. não, né? O dado é a nossa vida às vezes depende disso, né? Uhum. Assim, é muito São mais padrões, amplo, né? São A gente padrões. consegue entender padrões. E a gente já tinha esse problema antes da computação. Aliás, eu acho que a computação veio por causa disso, né? Sim, que a gente começou a ver dessa forma, né? É. E até, assim, entendo que já tem, né, já teve por muito tempo, até o ser humano ele evoluiu por conta de identificação de padrões, né? Uhum. Mas até trazendo essa parte da tecnologia, assim, como que vocês enxergam que a tecnologia tem ajudado, como que ela pode ajudar ainda nessa coleta, tanto na coleta como na processualização, vamos dizer assim, dos dados, nos indicadores como um todo e até na análise final, né? Que eu acho que é até um pouco no que a Don Rock trabalha mais direto na estratégia de negócio, né? Uhum. Como vocês estão enxergando a tecnologia como um todo, até pra dar jus aí ao nome, né, Infratech, como vocês estão enxergando a tecnologia para essa parte, pessoal? Olha, eu vejo que a tecnologia ela é imprescindível para preencher alguns gaps que são inerentes do ser humano, né? Como eu mencionei no início, né, que uma das nossas maiores dificuldades é a coleta da informação. Então eu vejo que a tecnologia ela tem um papel fundamental para que a gente possa fazer isso cada vez mais de maneira automatizada, né? Sistematizada. Então eu vejo que é importantíssimo que todo o segmento tecnológico esteja antenado nessas dores, né, de cada um dos setores que eventualmente tem relação, para que cada vez mais é, a tecnologia preencha esses gaps, para que a gente cada vez mais gere informações que sejam confiáveis e não dependam tanto do carinha ali que está atrás do smartphone gerando dados, né? Porque aí a gente pode ter um problema. Então, tem todo um lance de cultura, né? De você tratar, de mostrar a importância, de ensinar, mas ser humano é ser humano, né? Você ensina, vira as costas, ele está fazendo errado da mesma forma. Então, eu vejo que essa é um grande desafio e é aí que entra cada vez mais a importância de modelos, né, sistematizados que possam preencher cada vez mais esses gaps. Legal. Só um parênteses, né? Dessa parte da cultura de treinar o pessoal e tudo mais, a gente vai ter um episódio, então, relacionado a essa parte de gestão de equipe para digitalização. Então, quem quiser depois acompanhar, vai estar aí no lado aí no YouTube como um dos próximos episódios aí. Legal. Tá, mas tô fazendo um parênteses mesmo. André, se quiser É isso, não, comentar, cara. finalizando, quer dizer, a tecnologia ela está evoluindo muito para contribuir com essa coleta de dados cada vez mais, né? Uhum. Hoje qualquer sensor também tem um endereço IP, né? Se a gente está Uhum. falando de, né, população mundial de 7 bilhões aí, se eu não me engano, o último número que eu vi são 5 bilhões de dispositivos móveis em posse dos humanos, né, Uhum. gerando informação. Me parece que o número é 4 ou 5 vezes maior se a gente projetar para sensores Uhum. gerando essas informações, né? Então, qual é o papel da tecnologia? Não tenho dúvida que está sendo hoje gerar cada vez mais dados para serem trabalhados. E aí volta o seu ponto, né, João? Se gerar o dado de qualquer jeito, não vai conseguir, porque vale o princípio básico ainda da computação, né? Uhum. Se entrar lixo, é a primeira aula da computação, entrou Cheat in, lixo, cheat sai out, lixo, né? É. Agora, então, em escala, né? Antes nunca imaginada, porque a gente está numa história da humanidade sem precedente. Uhum. Nunca se gerou tanto dado para a gente interpretar, né? Uhum. Portanto, tecnologia para isso. Quanto mais a gente desenvolve a tecnologia que está gerando dados, que é preciosa, né? Coleta, sensores, imagina na área da saúde, né? O quanto que os sensores hoje já estão contribuindo, né? Uhum. Para a melhor qualidade de vida e da saúde da população como um todo. Atendimentos remotos, né? Imagina localidades que né, pensar em um médico sequer era impossível. Hoje é uma conexão, você já tem um médico, né? Então, assim, olha quanta coisa que a gente já consegue resolver o problema da coleta de dados a partir da tecnologia, né? Perfeito. Então, acho que é um pouco disso. Até trazendo um pouco dessa parte de sensores e até automação como um todo, né? Para infraestrutura, a gente tem ainda um gap tecnológico que é a conectividade, né? Então, Perfeito, aqui na Cartada, a gente acredita muito que com o 5G avançando, aqui no Brasil pelo menos, a gente vai começar a ver
essas aplicações que existem em outros setores começar a virem de fato também para a infraestrutura, né? Porque, não sei, mas como é que está a parte de sensores, usar esses dispositivos, né, os hardwares, no campo para coleta de dados? Como que está isso hoje, até se Então, o ramo quiser de comentar? concessão de rodovias, ele já trabalha com muitos sensores, né? Uhum. Uma praça de pedágio é Ah, um parque de sensores, sim. né? A gente tem os sistemas analisadores de tráfego que também geram informações muito ricas para tomadas de decisão, onde você pega a velocidade, contagem de veículos, tipos de veículos. Então, as rodovias, né, as concessões, elas trouxeram uma pegada diferente para a coleta de dados das Uhum. rodovias. Então, já existe um caminho pavimentado e já existe uma carga de dados muito grande que é gerado diariamente, né, especificamente nesse segmento. A parte de engenharia de manutenção, ela traz todo o desafio, né, justamente pelos motivos que eu expliquei há pouco, mas está sendo dado passos muito importantes nesse sentido, né? Então, mas assim, essa é uma realidade no ramo de administração de rodovias, né? Nós temos Uhum. uma carga de dados gigante. É. Até eu, particularmente, acho que as concessões, principalmente, que tem, são privadas, vamos dizer assim, né? É uma parceria, mas é uma empresa privada, elas ainda usam pouco todos os dados que possuem, né? Então é algo que realmente eu acho que vai evoluir bastante e até como uma criação, por exemplo, de um novo negócio dentro da concessão, acho que existe bastante abertura para o uso desses dados, não entrando muito no mérito, né? Mas com as corretoras de seguro, enfim, cara, a própria população tem bastante coisa aí que, Com a gestão pública, com a né? gestão pública, Uhum. Nós cara, estamos falando de mobilidade, de exato. segurança, né? Tem muito dado que é gerado ali numa concessão. Dentro de uma rodovia, cara, ela é viva 24 horas e a quantidade de pessoas que passam ali, de Cara, ocorrências que são geradas, é muito dado, realmente. Eu acho que tem bastante a coisa gente a está caminhar. trocando o pneu do carro com ele andando, sabe? É. A transformação ela é muito rápida, né? Tanto que a área de analytics onde eu trabalho, ela é relativamente nova. Tem menos de um ano, né? Então, a, esse setor agora ele está tomando consciência de tudo que tem de informação para gerar tomadas de decisão, né? Os dados são inúmeros, né? E um parque, por exemplo, um parque de sensores de uma praça de pedágio, ele gera centenas e centenas de indicadores, Uhum. pode gerar, né, também. Então, além dos sistemas analisadores de tráfego, então, a gente está, eu vejo que assim, a gente está evoluindo muito e muito rápido. E às vezes a gente não tem nem consciência de onde pode chegar, né, Uhum. com aquelas informações. Mas eu vejo que a gente tem dado, né, isso falando como um setor, né, de infraestrutura de maneira geral, a gente tem dado passos importantes. Uhum. É, e agora, ainda mais com os contratos de concessão, com novas modelagens, trazendo elementos novos para dentro do contrato, isso está sendo muito importante para que a gente possa virar essa página aí. Não, legal, legal. Bom, pessoal, acho que a gente já tá aí para encerrar, mas eu queria pedir pro pessoal aí que tá assistindo, não esqueça de deixar o like aí, né, de curtir o vídeo, de se inscrever quem não tá inscrito, compartilhar aí com o pessoal, porque realmente foi um tema bem legal, que eu aprendi demais, demais mesmo, e achei bem interessante realmente a dinâmica, assim, não foi planejada, tá, essa dinâmica, mas eu achei legal porque trouxe visão do negócio, né, Uhum. relacionada a dados, visão mais técnica de dados. Achei bem legal as histórias também que tu Muito legal. trouxe aí, cara. Deu uma furada aí nas ideias, na bolha, né? Vamos dizer assim. É. Uhum. E, pessoal, antes da gente encerrar, eu queria, como objetivo final desse nosso episódio, é desmistificar mesmo, né? Tirar esse mito da parte de análise de dados, de ciência de dados, para as empresas com quais a gente trabalha, para as pessoas que estão nos assistindo. De forma resumida, assim, cara, se pudessem deixar um último recado aí, pessoal, o que vocês acham que o pessoal tem que entender ou deveria começar a fazer para falar, putz, não é tão absurdo assim trabalhar com dados, não é nada de outro mundo, já é realidade e a gente consegue fazer com poucas coisas, assim, né? Bom, como eu disse, assim, o dado existe e as pessoas também ali, né, no dia a dia. É trabalhar em equipe, né, assim, qual é o propósito, né? E as histórias que eu procurei trazer aqui quando não tinha computação,
é para provocar justamente esse raciocínio, né? Como é que a gente pode efetivamente resolver alguns problemas hoje com o diferencial seguinte, nós temos os dados, né? Uhum. Então é só se organizar como equipe, pensar bem no negócio, aquilo que se pretende, né? Ou numa causa, né? Num impacto social, que o dado existe, né? É só se organizar, focar, saber o que está buscando. Agora, eu tenho uma má notícia, é trabalho em equipe na minha visão, né? Os humanos têm que se conviver e se falarem, né? Legal. Assim, mais uma vez, eu queria destacar a necessidade de uma metodologia, né? Porque você precisa ter uma metodologia muito bem estabelecida em cada ator desse processo, né? Conhecendo exatamente as fronteiras, os papéis e responsabilidades, porque não adianta você só querer coletar dado, colocar um sistema por trás de tudo isso, e quando você não tem esse processo muito bem construído, você corre o risco de sistematizar o caos, né? Então, mas assim, a ciência de dados ela é uma realidade, e as empresas que notaram isso há um tempo atrás, elas já estão num patamar de diferencial competitivo hoje, né? Então, cabe a nós entender e acelerar esse processo, mas, claro, não podemos atropelar as coisas, né? Até porque não ter dado por si só, ter indicadores melancia, né? Como eu digo, que é verde por fora, vermelho por dentro, não adianta nada, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, é importante ter esse processo para que a gente tenha um banco de dados estruturados, né, para que isso gere tomadas de decisão, para que isso agregue valor ao negócio. Então, esse é o grande desafio. Legal. Eu queria só complementar com um ponto que a gente passou na Cartado recentemente, às vezes a gente está muito viciado no processo que está rodando, acaba achando que aqueles dados estão ok, estão legais, mas quando tu tira um tempo, cara, esses tempos aí eu tirei 2 dias para analisar a parte da área que eu atuo, né? E eu vi como a gente estava viciado em processos que não faziam tanto mais sentido para o momento da empresa, né? Porque às vezes um dado vai estar fazendo sentido para o momento, outra hora vai estar fazendo sentido, depende do momento, vai mudar, né, da empresa. E vale a pena, às vezes, dar esse fôlego, vamos dizer assim, né? Tirar alguém do processo, da operação daquele processo, para pensar um pouco melhor no que está acontecendo, analisar, estudar isso, né? Então, mas é covardia, né, João? Porque vocês fazem isso muito bem, de coletar os dados, né? Então, pô, mas, aí ficou fácil. Do ramo. Mais ou menos, cara, porque tem muito dado ainda que está solto em várias plataformas, em vários bancos. A gente está começando agora a reestruturar essa parte, mas é um desafio, cara. Isso pode botar em qualquer segmento, qualquer empresa, qualquer negócio. Vai ser um desafio, e ter alguém olhando para isso, ou, né, equipes olhando, e a cultura, quando transforma isso dentro da cultura da empresa, fica bem mais fácil e mais simples de executar, né? Mas, pessoal, obrigado demais, tá? Foi sensacional, cara. Prazer grande. Vocês inauguraram aí com a gente, né, a primeira temporada do Infratech. Sucesso, pô, vamos lá. Pessoal que nos assistiu, muito obrigado, tá? Compartilhem aí, deixem a curtida, inscrevam-se aí no nosso canal. Se tiverem sugestões, comentários, deixem aí no nosso comentário, a gente vai estar sempre lendo, vai estar trazendo isso para os próximos conteúdos. Vocês participam muito da construção dos conteúdos que a gente faz, então participem desse episódio também. E André, Mário, obrigado, cara, obrigado mesmo. Para finalizar, como que o pessoal pode encontrar vocês aí nas redes sociais? Esse Instagram, LinkedIn, se vocês quiserem compartilhar. Sim. Para vocês me encontrarem no Instagram aí, é @Mário Sérgio Ferreira 83. 83 já denuncia a barbinha branca aqui, né? Mas assim, Mário Sérgio Ferreira 83. Boa. O meu acho que é LinkedIn, e André Almeida no LinkedIn. Boa. Com a Dom Rock, ele é só... Boa, legal. O meu tem o LinkedIn também, que é Mário Sérgio Ferreira. Mário Sérgio Ferreira. Show. Bom, pessoal, e para vocês encontrarem aí a Cartado nas redes sociais, no Instagram é @cartado.com.br, e no LinkedIn, Cartado Tecnologia, tá assim mesmo, mas lá, colocando Cartado com K, vocês vão encontrar. E muito obrigado, pessoal, foi um sucesso aí esse bate-papo. Parabéns, João, parabéns, sucesso. Uma honra participar do primeiro episódio aqui com vocês. Sucesso. Massa, cara, valeu.